Graça e paz, irmãos. Bem-vindos a mais um culto aqui da nossa igreja. Uma alegria muito grande poder estar com os irmãos e compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Ele tem falado ao meu coração e falar aos nossos corações nesse dia. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 2. Essa é a terceira mensagem que eu estou ministrando aqui sobre Ruth. A primeira nós entendemos ali todo o contexto do livro, qual era a família que estava envolvida. E na última vez a gente pregou sobre o capítulo 1 de Ruth. Hoje nós vamos aprender sobre o capítulo 2. No capítulo 1 nós aprendemos o que acontece quando falta pão na vida de um cristão. O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. E o que acontece quando esse pão vivo, Jesus Cristo, é presente em nossas vidas. Então quero te convidar a abrir em Ruth, capítulo 2, porque hoje nós vamos meditar a partir da experiência, vai ser uma pregação como se fosse um devocional. A partir da experiência, do relato de vida de 3 pessoas, nós vamos ver o que essas pessoas podem nos ensinar e nos inspirar dentro da vida cristã. Ruth, capítulo 2, nós vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? Diz assim: havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você faz por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, a sua própria terra, para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: espero que eu continue a receber a sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Versículo 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes, e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Assim Ruth colheu cevada o dia todo, à tarde. Quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à sua nora.
O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos quanto pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Assim Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo ficou morando com sua sogra. Amém. Um texto longo, mas que se faz necessário a leitura dele por um todo, para compreendermos aquilo que vamos meditar hoje, irmãos. Então, a história de Ruth, Noemi e Boaz começa no capítulo 1, com a história de Elimeleque. Em Belém teve fome, o pessoal fugiu de Belém e foram para Moabe. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Em Moabe, os 2 filhos casaram, mas também morreram, e Elimeleque também morreu. Passaram ali mais de 10 anos e a Noemi volta para Belém, então, junto com Ruth. Orfa, sua outra nora, as deixou no meio do caminho. E chegamos ao capítulo 2 e vemos a história de Boaz, de Ruth e de Noemi. E vamos pensar aqui o que cada uma dessas pessoas nos ensina dentro desse capítulo. Por exemplo, o que Boaz pode ensinar para mim e para você na nossa vida cristã? O nome Boaz significa nele a força. E realmente Boaz era um homem forte. Um homem forte espiritualmente, emocionalmente, forte no seu caráter, forte na sua generosidade, forte e reconhecido como um homem verdadeiramente de Deus. Boaz tinha a característica de ser generoso. Quando ele viu Ruth, ele falou: ei, minha filha, venha cá. Ele pediu para que as pessoas deixassem cair ainda mais espigas para que ela pudesse colher. Naquela época, existia uma lei visando a ajudar os necessitados, que se a espiga caísse no chão, quem estivesse colhendo não podia pegar ela, mas deixar para que aqueles que não têm alimento viessem comer ali. Boaz era tão generoso que ele disse aos seus trabalhadores: ei, deixe que espigas caiam pelo chão para que ela recolha. E muitas vezes as pessoas pensam que generosidade está ligado ao quanto temos, ou seja, a pessoa que deu muito é muito generosa porque ela tem muito. Mas a generosidade não está ligada ao quanto nós temos, mas o quanto nós estamos dispostos a dar. Não é se você ter muito, você vai doar muito, mas é o quanto você está disposto a dar daquilo que você tem. Como Davi disse: não darei ao Senhor algo que não me custe. Boaz também era um homem rico financeiramente. Era um homem forte, como significa o seu nome. Mas ele era rico financeiramente e ele sabia que a sua riqueza financeira, que a sua prosperidade, não era para ele criar o seu reino, o seu castelo e viver isolado diante da necessidade dos outros. O dinheiro de Boaz servia para abençoar outras pessoas, para levar alimento a outras pessoas, para ajudar outras pessoas a conquistarem os seus sonhos, os seus objetivos. E é assim que deve ser comigo e com você. Nós, com os nossos recursos, devemos ajudar os outros, independentemente do quanto temos, porque o que importa é o quanto estamos dispostos a dar. Mas Boaz era um homem rico financeiramente, era um fazendeiro, mas ele também era um homem rico em virtudes. Boaz era um homem com muitas virtudes. E o relacionamento que ele tinha com os seus funcionários mostravam que ele era um homem de Deus, um homem de virtudes. A primeira coisa que ele chega e saúda é que Deus os abençoe. Ele abençoa os seus funcionários, mostra que é um homem de bom relacionamento, de boa convivência. Isso mostra que verdadeiramente ele é um homem de Deus. E a resposta dos seus funcionários é como se fosse uma aprovação de que verdadeiramente Boaz era um homem de Deus. Isso nos traz uma reflexão. Quem nós somos? Somos pessoas boas de relacionamento? Avalie como está o seu relacionamento com a sua família. Pense aí no cunhado, na cunhada, os irmãos, as irmãs. Pensa no relacionamento da nora,
com seu esposo, com sua esposa, com os filhos? Você é uma pessoa boa de relacionamento ou é uma pessoa desagradável? Como está o relacionamento com sua família, com seus amigos, no seu trabalho? Tem gente que usa uma desculpa terrível, não, eu falo a verdade, eu sou sincero, para justificar a falta de educação. A dureza do coração, não, é que eu sou sincero. Na verdade, é dureza. Boaz era um homem rico em virtudes, e os seus relacionamentos comprovavam que ele era um homem de Deus. Boaz tinha muitas virtudes. Ele protegeu Ruth, ele deu ordem aos homens, olha, não a perturbem, porque uma mulher estrangeira naquele tempo poderia ser violentada, abusada a qualquer momento. Ele protegeu ela. E nós precisamos ter essa virtude da proteção, de proteger aqueles que o Senhor colocou perto de nós, proteger os nossos filhos, o nosso cônjuge em oração, proteger os nossos discípulos em oração, mas também dando direcionamento, cuidando para que aquilo que há de mal não entre no coração deles, cuidando de diversas formas. Eu lembro que recentemente teve uma polêmica aí, envolvendo um filme brasileiro, falando sobre uma cena com uma suposta pedofilia lá. E muitos cristãos se levantaram criticando o filme. E muitos dos que criticaram nem assistiram o filme, para entender o que realmente aconteceu, ou seja, teve uma crítica vazia. Mas enfim, o filme não é um filme bom, não é um filme bom. Mas o que eu estou querendo dizer? Existia uma faixa de recomendação para a idade naquele filme, que era de 14 anos. Era 14 anos a idade recomendada para assistir, mas sabe o que acontece? Tem muitos pais que não protegem os seus filhos. O Netflix está aberto, o Amazon Prime está aberto, os streamings, os canais onde eles podem assistir o que quiserem estão abertos. E eles não filtram. E depois ficam brigando na internet, porque eles não protegeram os seus filhos de entrarem algo ruim no coração deles. É responsabilidade do pai, da mãe, fiscalizar o que o seu filho vê. Hoje existem tantos aplicativos e meios de você bloquear acesso a algumas coisas, mas proteger é uma virtude que exige trabalho. E nós precisamos proteger aqueles a quem amamos. O que eu estou querendo dizer com essa história do filme é responsabilidade nossa proteger, ou seja, um pai tem que proteger o seu filho de ver um conteúdo ruim, tem que proteger o seu filho de andar com pessoas ruins, e tudo isso com amor, conquistando o coração do seu filho. Outra virtude de Boaz é que ele era um provedor, ele gerou o sustento ali para Ruth. E você, meu irmão, minha irmã, deve ser um provedor. Você, homem, principalmente, deve ser um provedor para a sua casa, financeiramente, mas não apenas nisso. Você, mulher, você deve ser uma provedora. Provedora em que sentido? Provedora de bons momentos, de boas memórias, provedoras de alguém que vai crescer com a marca de uma mãe, de um pai que ora pelos seus filhos. Tem que ser alguém que provê momentos de comunhão, momentos onde a alma dessa pessoa vai ser agraciada com um momento em família, uma atividade em família. Precisamos prover situações que vão marcar o coração daqueles a quem amamos, para a glória do nosso Senhor. Boaz também tinha outra virtude, ou seja, ele se preocupou com a prosperidade de Ruth, porque além daquilo que ela precisava, ele lhe entregou. E nós precisamos nos preocupar com a prosperidade não apenas nossa, porque com a nossa a gente se preocupa, mas também dos outros, se preocupar para que os outros alcancem aquilo que estamos desejando. Eu fico com o coração triste quando uma pessoa às vezes vai contar uma situação que fez um negócio, que ela passou o outro para trás, ganhou um dinheiro em cima, como se isso fosse um bom negócio. Isso é falta de caráter. Quando você engana para vender, quando você ludibria de alguma forma para obter lucro. Isso não é se preocupar com a prosperidade do outro. Mas uma característica que me chamou a atenção é que Boaz, ele foi um consolador para a vida de Ruth. Olha, a Ruth pegou e falou assim para Noemi: ei, eu vou no campo colher alimentos para nós lá, eu vou lá conseguir alguma coisa. E Ruth falou: vai, minha filha, pode ir. Noemi falou: vai, minha filha, pode ir. Não orou por ela, não abençoou, não deu uma palavra de encorajamento. E Ruth, quando estava lá, Boaz falou: olha, as suas palavras me acalmaram, as suas palavras me trouxeram paz, as suas palavras foram um refrigério para a minha alma. Mais do que a dor da fome, do sofrimento, da angústia, ela estava com uma dor na alma, precisava ser consolada e amparada.
E nós precisamos ajudar as pessoas, ser um ombro amigo, ser aqueles que estende os ouvidos para ouvir aquilo que os outros têm a dizer. Boaz, ele ofereceu comunhão, sente-se à mesa. Qual foi a última vez que você convidou alguém diferente para se assentar à mesa com você? Que você trouxe alguém e falou, ei, sente-se à mesa comigo, que você preparou um lugar de comunhão, convidou um irmão da igreja, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, para esse tempo de comunhão. Pense com os seus discípulos, você que já é um discipulador, qual foi a vez que você falou, ei, meus discípulos, venham cá, vamos ter um tempo juntos. Boaz tinha a virtude de oferecer comunhão, um tempo de comunhão. E Boaz foi gracioso para com Ruth e toda a sua família ali, Noemi, porque embora ele fosse um dos resgatadores, ele não tinha obrigação de resgatar ninguém. E Boaz nos ensina muito, um homem de força, porque nele há força. Nós aprendemos muito com a vida dele. Mas também aprendemos com a vida de Ruth. E o nome de Ruth significa companheira. Ela foi uma verdadeira companheira para Noemi. Ela foi uma verdadeira companheira. E Ruth tinha muitas características. Uma delas que me chama a atenção é que Ruth era uma mulher de iniciativa. Ela viu uma situação iminente, algo ruim que ia acontecer, que estava acontecendo. E a iniciativa não é o meio de você apenas derrotar aquilo que é inevitável diante de você, mas é uma forma de você não ser derrotado por aquilo. Pense, por exemplo, quando uma pessoa está num estágio de doença mental, psicológica, com alguma ansiedade, algum transtorno. Essa pessoa, se ela se entregar ao inevitável que já está vindo sobre a vida dela, ela vai perder a batalha. Então a iniciativa nos ajuda a não ser derrotado por aquilo que está vindo contra nós. E ela teve iniciativa de cuidar da sua sogra, ela teve iniciativa em ir trabalhar, buscar o seu sustento, buscar sair da zona de conforto para buscar uma nova realidade de vida. Ruth era uma mulher de iniciativa. E Ruth não tinha medo de correr riscos. O risco que Ruth correu ao pegar e falar, Noemi, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, era de chegar numa terra estrangeira, ser maltratada, chegar numa terra estrangeira, não havia preconceito racial naquele período ali, o preconceito era contra as religiões. Corria o risco de ser maltratada por causa da sua antiga religião, porque agora a religião dela era o Deus vivo. Ela corria o risco de ser abusada sexualmente, mas ela não parou diante de tudo isso. Ela falou, olha, seu Deus será o meu Deus. Ela aceitou correr os riscos para levar a sua sogra em segurança, ela se expôs. E Ruth era uma mulher extremamente humilde, porque quando chegou lá, ela não ficou procurando pelo melhor serviço, pela melhor função. Ela pegou e falou, é isso que tem para fazer, é isso que eu vou fazer. Lembra da história que li recentemente, que fala, o engenheiro viu em um jornal que uma empresa precisava de engenheiros para trabalhar. Então, ele preparou o seu currículo e foi até aquela empresa. Quando chegou lá e foi entregar o currículo no RH, o RH pegou e falou, olha, as vagas para engenheiros acabaram e nós temos vagas apenas para motoristas de caminhão. Esse engenheiro ficou chateado, decepcionado, virou as costas e ia saindo. No meio do caminho, ele colocou a mão no bolso, pegou a sua carteira de habilitação, voltou e falou, ei, eu quero a vaga de motorista, então. O diretor da empresa, o proprietário, né, ele estava próximo, ele ouviu isso. Ele olhou e falou, é de pessoas como você que a nossa empresa precisa, de pessoas humildes. Então eu vou te contratar como engenheiro. E ele se tornou um proeminente diretor dentro dessa empresa, porque ele era humilde. E a humildade pavimenta a estrada do nosso sucesso. Sabe onde nós vemos a humildade? Nos relacionamentos. Tem pessoas que às vezes chegam em um grupo, elas acham mais espiritual, elas se acham melhores, por às vezes alguma qualidade que talvez ela realmente tenha, só que a soberba, ela vai pavimentar a estrada da derrota, enquanto a humildade pavimenta a estrada do sucesso. Ruth era uma mulher equilibrada, e hoje esse equilíbrio está muito perdido na nossa sociedade.
Pessoas conseguem passar 8 horas contando o tempo que fica de manhã, de tarde, de noite no Facebook, mas não conseguem ler 2 páginas da Bíblia. Homens que estão gastando 10, 12 horas por dia trabalhando para gerar um sustento para sua família de forma desequilibrada. O trabalho dignifica o homem precisa trabalhar e trabalhar bastante, só que isso precisa ser de forma equilibrada. Aqui tem muitos pais que estão substituindo a presença com a sua família pelo presente para com a sua família. Eles trabalham para dar um presente, mas não dão a sua presença, quando na verdade o que os filhos, a esposa, o que o esposo precisa é da presença dele, não apenas do presente. Ruth era uma mulher equilibrada, ela parou para descansar, trabalhou do sol a sol, mas sabia que à noite deveria estar em casa. E Ruth era uma mulher grata, ela agradeceu Boaz. Ruth era uma mulher que sabia expressar gratidão. Você é grato pelas pessoas que te ajudaram, pelas pessoas que ajudaram a edificar a sua fé? Você é grato pela sua igreja, pelos seus pastores? Você é grato pela sua família, pelo seu trabalho? Ou tudo isso é apenas fonte de murmuração em sua vida? Precisamos aprender a expressar, mais do que ser gratos, a expressar gratidão. Ou seja, dar ofertas de gratidão, sejam com palavras ou físicas. E Ruth, com tantas virtudes, ela recebeu a recompensa da sua abnegação. Ruth, quando disse, Noemi, eu vou com você, ela abriu mão de tudo, não tinha possibilidade nenhuma. E ela se doou, ela se entregou. E lá na frente, o Senhor a recompensou, porque a semeadura de Ruth foi farta, ela não tinha nada para dar, diferente de Boaz. Boaz era um homem rico e deu muito. Ruth era uma mulher pobre e não tinha nada para dar, mas deu tudo o que tinha para Noemi, e é por isso que Deus a recompensou generosamente. Ela foi a oferta. Não é o quanto nós temos para dar, mas é o quanto desejamos dar e damos. Porque quanto mais nós damos, mais nós temos para dar. Irmãos, e a vida de Noemi nos ensina. Noemi significa agradável. Irmãos, eu não consigo pensar numa palavra agradável, uma palavra diferente de agradável para dizer a devoção de Ruth para com Noemi. Porque se Noemi fosse uma sogra desagradável, aquelas mexeriqueiras, encrenqueiras, que só põe defeito, que só fica pondo a colher no meio da vida da pessoa, Ruth não teria acompanhado ela, não teria tido esse carinho para com ela. Então o nome de Noemi significava agradável. E por ela ser agradável, foi onde ela conquistou o carinho de Ruth e de Orfa, porque Orfa, embora foi embora, ela chorou antes da sua partida. E Noemi, ela era agradável com suas noras, agradável com sua família, e nós precisamos aprender a ser pessoas agradáveis. Quem é você no almoço de domingo? Como as pessoas enxergam? Você deixa o ambiente descontraído, deixa o ambiente mais leve, mais feliz? Você é uma pessoa que edifica a sua casa? Nós precisamos ser essa pessoa agradável. E Noemi, ela teve uma característica porque ela era agradável, mas ela se tornou mara, murmuradora. Começou a murmurar contra Deus e contra tudo. Quando chegou lá em Belém, juntou a mulherada para fazer uma fofocaiada. Deus me amaldiçoou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. E aquele piseiro, aquela reunião de fofoca, que acontece em muito lugar por aí. Não é de Deus, precisa acabar com isso, irmãos. Mas Noemi, de uma mulher murmuradora que se tornou por causa das circunstâncias da vida, ela nos ensina que podemos mudar. Podemos mudar. Ela exaltou o nome de Deus quando Ruth chegou. Então, de uma murmuradora, nos versículos iniciais do capítulo, ao final do capítulo, ela fala: bendito e exaltado é o nome do Senhor. E isso traz esperança para a minha e para a sua vida, de que independente de como fomos um dia, podemos ser diferentes hoje, para a glória do nosso Senhor. Irmãos, essa história nos ensina muito. Boaz, Ruth, Noemi. Leia esse livro depois, capítulo 2, com calma, e você vai ver o quanto isso vai abençoar a sua vida. E nesse momento eu quero orar para que Deus nos dê a graça de receber muitas dessas virtudes em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar?
Pai, eu quero pedir, Pai, que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor nos fortaleça no nosso homem interior, que nós possamos ser fortalecidos e preenchidos pelo Senhor. Pai, que cada um que ora comigo neste momento possa estar com os olhos fixos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E que assim, Pai, nós possamos caminhar em sabedoria, com entendimento de quem o Senhor é, buscando ser mais parecidos com Jesus. Pai, que nós possamos experimentar a largura, a altura e a profundidade do amor do Senhor, e assim sermos transformados de glória em glória. Nos transforma, Senhor, em pessoas agradecidas, em pessoas, Senhor, bendizentes, em pessoas alegres, abençoadoras, doadoras, Senhor. Nos leva, Senhor, a gerar essas virtudes em nossas vidas, que possamos ser generosos, que possamos, Pai, ser prósperos em virtudes, assim como Boaz, Ruth, e essas qualidades de Noemi. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos leve, Pai, a um novo nível de entendimento, nos transformando de dentro para fora, Senhor, para a glória do Seu nome. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, a sua família, e tudo aquilo que você fizer prospere para a glória do Senhor. Deus te abençoe.